Começa com esse podcast um desafio: observar a habitação de uma forma diferente. Mais do que isso, entender toda a complexidade de um setor que envolve não só a habitação, o imóvel, mas a rede de relações que fazem com a estrutura urbana crescer como ela cresce. Por isso, o Secov, numa fase extremamente nova, de reposicionar-se como uma entidade não só que representa o setor imobiliário condominial, mas a responsabilidade de trazer ciência e consciência sobre o setor, lança o podcast Habitação com Propósito. E esse é o nosso primeiro programa. Eu, Gilson Aguiar, vou estar com você conversando com pessoas do setor, pessoas ligadas ao setor, parceiros, personalidades que se destacaram não só em relação ao setor imobiliário, mas também em áreas afins e que nos interessam na hora que se discute habitação e convivência dentro do ambiente urbano e habitacional. E a primeira pessoa que eu tenho aqui não podia ser outra, senão aquele que representa o Secov Noroeste. Marco Tadeu, que é o presidente do Secov Noroeste, também foi presidente da Assim, está hoje no CODEM, exatamente no setor de urbanismo, discutindo cidade. Recentemente foi no evento falando sobre as Smart Cities, cidades inteligentes. E é com o Marco Tadeu que a gente inaugura toda essa nossa conversa sobre o Secov e sobre o setor imobiliário. Marco, obrigado por aceitar o convite, obrigado pela parceria. E eu queria muito que você falasse um pouco sobre esse Secov, essa mudança de uma instituição que representa um setor muito importante e que tem muito a oferecer, mas que precisa chegar da maneira certa para as pessoas certas. Então, primeiro eu que agradeço, né? Estou muito feliz e a tua vinda nessa parceria com a gente tem muito a ver com isso que a gente quer fazer, essa mudança e essa virada, né? O Secov é o sindicato da habitação, ele representa as imobiliárias, os condomínios, administradoras, shoppings, né? Esses são os nossos representados. Por isso que é o sindicato da habitação, o sindicato patronal das empresas de habitação e dos condomínios. A gente veio num processo, desde a fundação do Secov, de muito protagonismo nessas áreas. E nos últimos anos a coisa mudou um pouco. Com o fim da contribuição social, contribuição obrigatória para os sindicatos, que aliás eu fui favorável, acho que tem que ser assim mesmo. Os sindicatos bons têm que mostrar serviço para que ele traga o associado e que ele realmente represente os representados. Então o Secov vem passando por uma transformação. Nós pegamos fim da contribuição, pandemia, né? Então a gente está num processo de reconstrução e repensando o Secov. Já começamos isso há 3 anos, desculpe, e a gente vem incrementando isso todos os dias, sobre a representatividade. Aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui, Gilson. Como nós tínhamos essa zona de conforto, né, da obrigatoriedade da contribuição sindical, a gente foi não tomando muita atenção que nós deveríamos com o nosso representado. Tem uma das razões é que, primeiro, nós somos voluntários, né? A gente está lá, eu estou lá, minha atividade não é essa. Eu estou como voluntário, meu mandato tem começo, meio e fim. Depois vem outro, vem outro, vem outro. Então, é claro que a gente não tendo... A gente faz por voluntariado mesmo, pela causa, e a gente acaba, então, às vezes, deixando de lado. Só que eu aprendi dentro da minha casa que se a gente se compromete a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer bem feito. Então, a gente acaba se entregando. E lá atrás, o pessoal foi ficando um pouco acomodado. O dinheiro entra e tal, foi deixando de lado. Houve um crescimento muito grande de outras empresas, não entidades, que ocuparam, de certa forma, um espaço que o Secov deixou. E hoje a gente está com esse desafio de trazer essas empresas para dentro, não como um negócio ou como um business, como sendo nossos representados. E é um desafio todo dia, mostrar que nós podemos trabalhar a questão da legislação, isso tanto para os condomínios, quanto para as imobiliárias e para as outras que a gente representa, a questão de viabilidade econômica desses condomínios, capacitação, tudo isso é responsabilidade nossa. Ô Marco, tem uma coisa importante nisso tudo que você fala, que a gente sempre se esquece. Quando você fala de habitação, seja lá do que for, você fala de seres humanos, você fala de pessoas. E a cidade é um ambiente cada vez mais importante para a convivência das pessoas. Quando você fala de condomínio, então, independente do condomínio que seja, a convivência entre seres humanos é fundamental.
quando você vai trabalhar com um negócio como habitação, com imóveis, você está atendendo gente, os interesses dos mais diversos. Né? E habitação é para pessoas. Aí eu quero fazer um investimento, quero ser empresário, quero comprar um imóvel de alto padrão, mas alguém vai morar lá. Alguém vai estar ocupando esse espaço. Né? Quando o Secov, você fala que o Secov está mudando essa forma dele, né, enxergar não só o setor, os representados. Mudou muita coisa no setor. Mudou muitas coisas no setor. O mundo, né? Do modo geral. E como é que se adequa a isso? Eu ia chegar nesse ponto do... Eu trabalho muito com o material humano, com as pessoas. Né? Eu presidi também a federação, a FACIAP, são quase 300 associações, e o grande ativo da federação, assim como as outras entidades que eu participei, são as pessoas que estão lá. E é assim dentro dos condomínios, das empresas. A gente não pode tratar isso de forma separada. A gente está fazendo esse trabalho porque mudou muito, não só essa questão estrutural, por conta do que eu falei, mas também comportamental das pessoas. As pessoas hoje querem coisas totalmente diferentes do que queriam há 4, 5 anos atrás, que dirá 10, 20, 30 anos. E com certeza, Gilson, daqui um ano vai ser outra coisa, 2 outra, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Né? E a gente precisa entender isso e trabalhar junto com isso. É uma realidade. O que eu estou falando para você hoje aqui, nesse dia, a semana que vem já não é mais. É muito rápido. A gente tem que ficar atento a isso, trazer esses nossos representados para esse contexto e fazer com que isso evolua todos os dias. Ouvir mais as pessoas. Ouvi-los, sentir as dores. Vou falar de condomínio, eu gosto muito de falar. Eu tenho assim, muito respeito pelos síndicos. Muito. Eu já fui. Mas fui... Eu acho um herói. Os síndicos que eu acho que nessa praça central aqui de Maringá nós tínhamos que ter uma estátua em homenagem ao síndico. Porque o síndico, claro que tem pouquíssimas exceções do que eu vou falar, mas o síndico é um cara que trabalha sábado, domingo, feriado. O síndico é síndico, hoje tem muitas mulheres muito competentes. No meu prédio é uma síndica. Então, e esses caras não têm sábado, não tem domingo. Por mais que faça, alguém fala, esse síndico está fazendo errado isso, está fazendo errado aquilo. Então, essa dor do síndico, a gente precisa tratar dentro do Secov, ajudar o síndico. Esse é o nosso papel. O papel do Secov não é ficar vendendo coisa para síndico, para condomínio, não é nada disso. Pode até fazer parte do processo, com alguns benefícios, mas o papel nosso é entender as angústias do síndico, do zelador, do porteiro, da funcionária da faxina, da pessoa, sabe, que cuida de manutenção. Então, tudo isso é responsabilidade nossa. A gente precisa estar com isso, correndo com isso junto com esses síndicos. E uma coisa que eu acho, Marco, engraçado, porque condomínio, a gente fala de condomínio, mas eles são muito diferentes. Muitos. Você tem padrões diferentes, perfil diferente. Foi bom você ter falado isso, porque recentemente um vereador, na melhor das boas intenções, estava propondo uma lei obrigando, na melhor das boas intenções, que os condomínios... A intenção não é ruim, né? Cadeira de roda. Só que o que você falou é a mais pura verdade. Cada condomínio tem uma realidade. Vamos explicar para quem está nos vendo que cadeira de rodas eram os condomínios disponibilizarem cadeira de rodas para os condôminos. Para os condomínios. Ter lá sempre uma cadeira de roda. Nós não somos contra, muito pelo contrário. Né? Tem prédios, inclusive, que tem pessoas de mais idade e precisam. Mas isso tem que ser uma necessidade do condomínio e uma vontade do condomínio. Por quê? Primeiro, tem condomínio que não tem elevador. Tem condomínio que a estrutura física não comporta colocar mais nada. Tem condomínio de 10 apartamentos, tem condomínio de 6, tem condomínio de 4 apartamentos, tem condomínio de 1.000 blocos. De 1.000 blocos. De bloco. Então, tem que ser tratado de forma diferente. Né? Teve um momento lá atrás a questão daqueles containers de ferro, barulhento e tal, uma exigência para que se trocasse, e muito importante porque faz muito barulho, e a coleta de lixo era sempre à noite. Tem condomínio que para trocar 2, 3 containers daqui ele faz com a mão nas costas. Tem condomínio que não tem dinheiro quase que para pagar a folha. Né? Então, tudo isso entra no nosso radar. Desde entender a estrutura de cada condomínio e ajudar, inclusive, na gestão do condomínio. Não estou falando, mas eu quero só fazer uma observação. Não estou falando que o Secov tem que fazer o papel da administradora de condomínio. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É orientação. Orientação. Ponto. E ouvir essas pessoas. Né? Acho que a representação... Exatamente.
A gente tem lá Sabe por que eu estou te falando isso, Marco? Porque tem condomínio em Maringá que as pessoas talvez não dimensionem. Tem condomínio que é um prédio lá com, sei lá, 40 famílias, 50 famílias. Tem condomínio aqui em Maringá que tem uma quantidade de pessoas que é maior que uma cidadezinha pequena Sem do dúvida. interior. Eu Um vou te condomínio dar só- alguns extremos. Ó. Eu morei em 1900 e nada aqui no edifício Maria Tereza, aqui no centro, que agora teve esse problema lá do Pilar e graças a Deus foi resolvido. Lá são 70 e poucas famílias. Eu morei lá, eu era muito menino ainda. E tem moradores que estão lá até hoje. E aquele prédio tem mais de 60 anos. Sim. É um prédio que teve que ir passando por reformas, porque não tinha nem interfone na época, era um telefone que tinha lá. A escada não era uma escada com a exigência que tem hoje contra incêndio, com portas contra incêndio. Aqueles elevadores sanfonados. Né? Lá já mudou isso, a questão Agora dos mudou. elevadores, mas tem alguns prédios que ainda tem. Então, lá é uma realidade. Aí você pega um outro prédio novo de uma dessas construtoras que tem o mesmo número de apartamentos, mas com toda a infra pronta, né? Completamente antenado. na nova Antenado, tecnologia. com pessoas mais jovens, casais que se formaram agora, estão construindo família. É totalmente Com diferente. uma estrutura de um clube dentro do prédio, você praticamente não sai dele. Totalmente diferente. Vou te dar um outro exemplo. Pegar o condomínio, por exemplo, próximo à Universidade Estadual de Maringá. Os blocos lá, né? Ali tem, eu acho, quantas mil pessoas? Tem muitas. Tem muito. E é uma cidade, é uma cidade, né? Aí tem os condomínios horizontais. Eu moro num condomínio que tem 275, tem 275 lotes, deve ter umas 260 casas. Você imagina? É um bairro. Sim. É um bairro, né? Aí você vai lá, os outros condomínios, você tem condomínios maiores. Então você imagina, não dá para colocar todo mundo na mesma régua. Cada um tem que ter, todos têm dores. Tem algumas comuns, mas a grande maioria é muito diferenciada. Não estão todos no mesmo barco, mas estão todos na mesma tempestade. Uns estão com barcos mais preparados, outros não. Então todo mundo tem problema. O meu condomínio é um condomínio com até classe média, tem umas casas boas, mas eu vejo lá o síndico, né? Ele é um empresário e tudo, e tá lá tomando porrada e tá lá, cara, quase que por altruísmo, porque ele quer melhorar aquele ambiente. Aí você vai para um outro condomínio menor, mas também tem as necessidades. Então, assim, se a gente for falar aqui de condomínio e de síndico, Gilson, a gente fica aqui 3 dias fora falando. esse treinamento que você precisa fazer. Aí eu ia chegar no treinamento. Recentemente nós fizemos treinamento de brigada de incêndio, de primeiros socorros para zeladores, porteiros e colaboradores e síndicos, sem custo. O representante, mesmo para condomínios que não são associados, a gente disponibilizou esses cursos. Porque é importante. Mas você vai fazer curso para quê? O que você vai ensinar um zelador, né? Que trabalha muito lá? Tem um monte de coisa que você pode ensinar. Um porteiro, um síndico. Muita coisa. Porque o síndico vai na boa vontade, como amador, de forma amadora, eu fui síndico. E dentro de um condomínio, que é um pequeno bairro, uma pequena cidade, você imagina a quantidade de coisas que acontecem, de convivência, decisões que você tem que tomar, que envolve você pessoas. Imagina um chuveiro que o cara instalou errado, deu um problema no apartamento. A outra foi fazer uma reforma, furou, fez barulho embaixo, deu problema embaixo. Aí tem um elevador que não para direito em tal andar. Garagem. Garagem. Fora animal, fora a relação entre vizinhos. Cara, eu brinco que o síndico tem que ser psicólogo, advogado, contador, tudo isso. Mecânico, Sim. Eletricista, né? Porque ele pega um domingo, dá um problema, ele tem que que ter ali. Uma paciência. Aí a gente entra nas pessoas. Nós temos que ter um zelador preparado, um porteiro preparado, né? Tem que ter. Só que nem todo condomínio pode pagar. Então a gente tem que ajudar nesse sentido, né? Então tem as portarias remotas, que hoje baixam o custo, mas alguns ainda têm receita, tem umas muito eficientes, outras nem tanto. Aí tem a questão da segurança. Enfim, é muita coisa, Agora, Maringá, depois, em um outro momento, a gente pode voltar e te chamar aqui para conversar sobre isso. Mas eu queria falar de algo importante, né? A gente tem habitações em cidades, estamos numa cidade. Maringá é uma cidade que tem números fantásticos. A melhor cidade do Brasil para se viver, mas isso vai desde saneamento, segurança, educação, habitação também, planejamento urbano. E a gente sempre pensa no futuro. Você falou, por exemplo, edifícios antigos em Maringá, que Maria Tereza, por exemplo, Três Marias. Hoje você tem prédios sofisticadíssimos, com estruturas fantásticas. Você tem um bairro, eu vou pegar o exemplo do Eurogarden,
que mudou um pouco a página do que é um espaço para você ocupar, com toda uma inteligência para você ocupar. Como é que vai ser esse futuro, Marcos? A que ponto o Secov, como é que você vê o futuro de uma cidade como Maringá? E como é que a gente tem que se preparar quando se fala de habitação para Vamos isso? lá. Então, hoje estou presidindo o Secov Noroeste e estou hoje presidindo a Câmara Técnica de Urbanismo do COTEM. A gente vem discutindo muito sobre urbanismo e na Câmara Técnica cai tudo, mobilidade urbana, enfim, ocupação do solo, logística, uma série de coisas. E a gente passou no momento a transição logo que nós começamos com o trabalho da Câmara Técnica agora, nós passamos pela revisão do plano diretor. A gente discutiu tudo isso que você está falando. Vamos lá, sem querer ser muito bairrista, mas eu preciso dizer que Maringá, desde a sua fundação, ela se preocupou muito com isso, com a entrega. Nós fomos uma cidade planejada, preparada para 200 mil habitantes. A nossa sorte é que a sociedade se movimentou muito para que a cidade fosse crescendo de forma ordenada. Está aí, COTEM, assim, Sinuscom, Secov, todas as entidades. O maringaense é muito de se envolver. E a gente vem discutindo isso desde lá de trás, o Repensando Maringá, o Maringá 2030, o nosso Master Plan para 2047, quando nós fizermos 100 anos, pensando exatamente isso. Se a gente quer crescer, a gente precisa crescer. A população está crescendo, você tem que trazer mais empregos para cá, mas a gente tem que tomar cuidado como a gente vai crescer. Eu passei por uma experiência em São José dos Pinhais, eu morei 12 anos, sou daqui, nasci aqui, mas morei de 95 a 2007 em Curitiba, atuando nessa área da construção e tudo. E eu vi uma virada que aconteceu em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais era uma cidade pequena, relativamente pequena, na região metropolitana de Curitiba, e eu fui bem na época do boom das montadoras. Ela cresceu muito. Só que ela não cresceu como deveria, porque ela acabou inchando. Então, nunca tinha favela, agora Cresceu tem favela. desorganizadamente. Geração de emprego ok, apesar de não ter atendido toda a expectativa, foi feita uma propaganda muito grande em cima das montadoras e não... Então, foi muita gente de fora para Quer dizer, você chamou as montadoras, mas não preparou o ambiente para recebê-las de uma forma questão de organizada. favela, saneamento básico, estão se reinventando, mas passaram e estão passando por um processo dramático. Estou falando de São José que eu vivi, mas tem muitos lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil acontecendo isso. Maringá, todo ano a gente inventa uma bagunça diferente. Quando eu falo bagunça, é aquela assim, a gente tem que pensar para daqui tantos anos a gente tem que pensar, nós já estamos com um problema de drenagem de água, galerias pluviais, né? Cobertura toda de concreto na cidade, a gente tem que pensar em galerias maiores, novos modelos de absorção de água no solo. Isso implica em mudar o tipo de construção, mudar o zoneamento, o que pode, o que não pode. Né? A gente precisa pensar na mobilidade urbana. Nós temos uma massa trabalhadora que mora na Zona Norte e estamos desenvolvendo um polo industrial na Zona Sul, lá no entorno do aeroporto, que é excelente. Mas nós temos que pensar Deslocamento no dessa deslocamento. população. Aí tem a questão, nós temos, olha como a gente tem, além de ter muita vontade, o maringaense, a gente tem sorte. Enquanto algumas cidades tiraram as linhas férreas de dentro da cidade, Maringá rebaixou a linha férrea. E isso fez com que nós tivéssemos uma facilidade, por exemplo, em implantar um VLT leste-oeste. Ou um ônibus que possa circular leste-oeste. Inclusive, o rebaixamento já foi feito pensando nisso. Exatamente. Foi inaugurado o terminal intermodal já para pensar nisso. Porque o cara chega, ele pega um trem. Eu vou falar só de Paissandu, Sarandi Paissandu, não vou pegar nem o trem Pé Vermelho ainda, tá? Que é aquele que vai lá perto, além de Londrina. De Biporã até Paissandu, né? Ligando as duas metrópoles. Então você imagina, se a gente tem um transporte eficiente norte-sul, sem parada, porque daí ele já vem tudo por via rebaixada, deixando passageiros no centro, que daí eles podem pegar por ônibus leste-oeste. Facilita muito a vida do usuário, daquele que paga para o colaborador, daquele que precisa do colaborador estando perto. Então, mobilidade urbana está no nosso radar, precisa ser feito, está avançando muito isso. Então, você tem que pensar em mobilidade urbana. Você tem que pensar o que construir e aonde construir, aonde você pode verticalizar, aonde você não pode. Você tem que ver o impacto dessas transformações na região, por isso tem o RIV, que é o Relatório de Impacto de Vizinhança. Então, a gente até estava conversando sobre isso essa semana no Smart City, com um grupo de maringaenses.
Ah, O Smart City foi o evento que você participou agora em Curitiba. falando sobre cidades Cidades inteligentes. Depois eu queria inteligentes. tocar um pouco nesse assunto. Maravilhoso. Então vamos lá. Ah, a gente precisa fazer um trevo na região tal porque o trânsito ali está péssimo. Ok, mas e o resto? Porque quando você faz uma intervenção urbana de veículos, você faz um trevo, você tem que pensar para onde esse veículo vai ser jogado Tem um depois. desdobramento em cadeia, Então, tem uma você rede não de relações. precisa executar tudo de uma vez, mas quando você vai fazer uma intervenção, Você tem que pensar que você vai ter que fazer as pensar outras partes. como, olha, isso aqui vai jogar para lá. Então a gente já tem que pensar que lá vai ter que ter uma conexão lá. Então assim, hoje Maringá está muito madura nesse ponto. Tá? A gente teve bons gestores públicos e a gente tem uma sociedade civil organizada muito engajada. Vou falar do nosso CODEM, são mais de 300 voluntários, 8 câmaras técnicas. A minha é uma delas, que é a Câmara Técnica de Urbanismo. Mas tem saúde, tem educação, tem TI, tem indústria, tem agro, tem tudo. Discutindo e trabalhando. Você imagina, Gilson, 300 voluntários. Voluntários. Eu sou um. Estou lá numa mesa discutindo, eu sou formado em Direito, tenho que discutir problema que é com arquiteto, com engenheiro. Então a gente tem na nossa Câmara Técnica, a IAN, Sinduscom, CREA, Sinduscom Parceiraço, várias outras entidades trabalhando com a gente. Aí você vai na Câmara de TI, tem várias entidades. Quando você vê a reunião lá, 300 pessoas que doam o seu tempo para aquilo acontecer. Onde você vê isso? Agora, Marco, você falou de 8 câmeras, mas vamos pensar que todas elas, independente de qualquer uma delas, tudo que elas fizerem está dentro de um espaço urbano que precisa estar integrado. Você pode ser educação, eu ia chegar nisso. Aí você está numa peça-chave, porque a cidade tem que abrir espaço para todo mundo. Você quer ver uma coisa? A gente está discutindo agora a implantação de 5G, mudando a lei. Até nós temos reunião na terça agora e eu vou sair daqui, tem uma reunião com o vereador Sidney Telles para tratar desse assunto. Nós não temos o 5G ainda funcionando em Maringá. Para que a gente use a lei que tem hoje para a implantação de torres, ela tem um impacto na questão urbanística, porque a lei hoje pede para que implantar uma antena que tenha uma distância, um recurso, só que essa é ultrapassada. A antena de 5G, você pode pôr ela em qualquer lugar. É diferente da 3G e 4G. Já fiz algumas entrevistas sobre isso. É uma coisa fantástica. Aquelas Só antenas antigas vão todas... Então, as operadoras ainda usam aquilo, porque as maquininhas de cartão de crédito usam aquilo. Então, eles precisam também daquelas coisas. Só que a gente precisa discutir isso. Então, envolve indústria que tem interesse no 5G, a Câmara de TI, de tecnologia para isso, a Câmara de Urbanismo, porque nós estamos falando de ocupação urbana para as torres ou para essas antenas menores, envolve várias câmaras técnicas. Apesar de nós termos assuntos, cada um na sua área, muitos dos assuntos, eles se encontram. Eles convergem. Eles convergem, entendeu? Então, você imagina, onde você consegue isso? Sem querer fugir muito do urbanismo, né? Onde você consegue isso? E as pessoas sentam e conversam. É muito dinâmico. Eu brinco, né? Porque eu sempre me meto em entidade. Isso é muito meu. E eu tinha tirado um pouco o pé, mas quando eu fui convidado ainda pelo Barbieri, quando ele era presidente do CODEM, depois fiquei com a Jane Nogaroli, agora com o Mohamed, e eu comecei a me envolver cada vez mais com isso, para mim é uma terapia, Gilson. Primeiro, porque a gente vê a coisa acontece de fato. Não é uma reunião que você vai lá, eu não vou falar, que a gente discute nada. Lá as coisas acontecem. E é um assunto extremamente importante para as pessoas, para cada cidadão. Seja ele com pequeno poder aquisitivo, com muito poder aquisitivo, novo, velho, jovem. Todos nós. Mexe com a vida de todo mundo. A cidade é um organismo, se você mexer com ela, você vai mexer com todo mundo. A gente mexe com todo mundo. Então isso é bacana. Agora eu quero falar sobre o Eurogarden que você falou. Porque o Eurogarden mostrou um padrão completamente diferente do espaço urbano. A ideia do Jefferson Nogaroli, da família Você acredita numa Maringá Eurogarden, onde a gente vai ter isso estendido, algumas coisas que o Eurogarden traz? É mais fácil isso acontecer numa cidade como Maringá do que como uma cidade como Ponta Grossa. Não por causa da economia da cidade, mas porque nós temos um planejamento urbano que o associativismo nosso. Não. Eu estou falando do associativismo também, claro, mas o planejamento, o traçado de Maringá permite que você comece a crescer da forma que está planejado o Eurogarden. Porque ainda é um município novo, pequeno, com um bom traçado, ainda precisa ser acompanhado, porque o crescimento exige que canaletas exclusivas de ônibus, aumento das avenidas, né? Implique muitas outras coisas.
a transposição da Erval agora dentro da UEM. Ah, tudo bem, você passa aí, mas a gente tem que lembrar que tem a Vila Esperança do outro lado depois, precisa ser, tem desapropriação que precisa acontecer. Não é assim só virar É uma chave. história à parte. É disso, uma história à né? parte. Aliás, é o único bairro, eu não entendo aquele Exatamente. bairro. É. Eu entendo Mas, porque eu enfim, conheci o cara que fundou o barco, vai ser outra história. Não, a gente conhece uma história lá, Isso. mas enfim. Mas vamos falar do Eurogarden. Quando ele teve a ideia, eles compraram uma área que era da Companhia Melhoramentos. E a família queria lá fazer, vamos fazer um loteamento. E o chefe falou, não, a gente comprou uma área nobre, a gente precisa entregar uma coisa diferente. E está lá. O bairro mais sustentável, agora é o segundo, né? Estava atrás de um bairro da China no mundo, com segurança, com segurança, infraestrutura de lazer, Sustentabilidade sustentabilidade, fantástica, questão uma ambiental. coisa fantástica. E já estão levando para lá a Universidade Federal, já aprovado, área doada, então vai ter um campus lá com mais de 1.000 alunos, Polícia Federal, Fórum, já está lá o Hospital da Criança. O Eurogarden já está acontecendo com ativos que movimentam a própria economia do bairro. Então, se o cara quiser investir, eu não estou vendendo o Eurogarden, não, estou falando conceitualmente mesmo. Então, se o cara quiser comprar um apartamento lá, para investir, ele vai ter tudo lá. Ele vai poder... Ele tem conexão para colocar o apartamento dele para alugar, ou a loja que ele tiver lá para alugar, com tudo que acontece ali no próprio bairro. E isso é fantástico, porque é um bairro onde as pessoas moram, trabalham, estudam e se divertem. Aquela história da cidade adensada, né? Eu tentar encurtar as distâncias do máximo possível, usar e o outra, carro uma menos cidade possível. para pedestre. O carro lá vai ser uma opção e não uma obrigação, uma necessidade. Entendeu? E assim... isso é muito importante para quem quer pensar a Eurogarden. Assim, a gente está anos-luz. A gente anda muito Brasil fora, até fora do Brasil, por conta dessas coisas que a gente faz, né? E a gente vê muito isso. E é difícil você ver uma coisa dessa no Brasil. Agora, Marco, o seu Eurogarden, e acho legal, concordo com você, ele traz um padrão diferente de cidade. A gente ainda sonha de ter uma Maringá e que tenha uma expansão dessa lógica do Eurogarden para outros bairros. Mas uma cidade vive de uma economia. Uma cidade vive de negócios, de empreendimentos, de investimentos. Maringá se integrou muito com as cidades que a gente chama de conurbadas, próximas. Sim. Se discutiu muito. Você, quando era presidente da CIM, eu lembro que já tinha conversado isso uma vez. Sempre lembro disso. Olha, Maringá não pode pensar só Maringá. Maringá é uma região metropolitana. Maringá é uma cidade que precisa se preocupar com o entorno dela. Tem que ter um planejamento para isso também. E a gente sabe que o futuro econômico de Maringá é o futuro também econômico da região. Claro. Né? E a gente tem algumas discussões sobre ocupação de espaço, desenvolvimento econômico. Você falou muito do aeroporto, do novo aeroporto de Maringá, né? Do aeroporto agora que a gente tem lá funcionando. Que é um espaço, antigamente, fora de Maringá, mas a cidade já avança para lá. O que vai mudar nisso? Porque a gente fala de futuro econômico na cidade. Maringá é uma cidade de agronegócios, Maringá é uma cidade de capital financeiro, comércio, mercado muito imobiliário, forte, setor de serviços, saúde muito forte, a a informática, o TI está crescendo muito. Saúde e educação é referência aqui. Exato. Porque muita oferta de cursos de várias áreas, especialidades na área de saúde, tanto pública quanto privada. E quando eu conversei com o Rezende, que era o superintendente Wilson Rezende, ele falava para mim assim, Gilson... o Fernando Rezende, superintendente o Fernando falava sempre, o aeroporto de Maringá vai ser o futuro da cidade, o aeroporto vai trazer um novo futuro para a cidade. E a gente fica observando e esperando. Gilson, eu brinco, eu falo muito com meu pai sobre isso, né? Meu pai chegou aqui em 44, a cidade virou 47, era criança. Ele falava assim, Marco, a gente via desenvolvendo a cidade onde chegava o trem. Isso. Perfeito. Depois as rodoviárias. E agora é o aeroporto, né? Então vamos falar. Então você acredita que o aeroporto será uma virada de chave? Eu acredito, ele já está sendo. Vamos falar do aeroporto. O aeroporto de Maringá já está sendo uma virada de chave. Por vários motivos. Primeiro, pela localização. É longe? Não, é o lugar ideal. Por quê? Quando você pega uma cidade como Londrina, todo o entorno do aeroporto ele está ocupado. É muito difícil você aumentar uma pista para colocar um avião maior de carga. Ou até para expansão de terminal de passageiros, porque está tudo com casa em volta, tudo ocupado. Nós, aqui em Maringá, quando o aeroporto foi levado para lá, já tiveram uma preocupação de preservar o entorno do aeroporto, com um zoneamento específico para isso, não permitindo que houvessem habitações e nem prédios, né? E isso ajudou muito. Então vamos lá. Então tem a própria estrutura física do aeroporto. Tem agora a alfandegagem do aeroporto.
Ah, mas o que significa isso? Carga, nós temos importação, exportação, com isso, a gente consegue gerar uma demanda que hoje a gente não tem, de movimentar a carga internacional, trazer para cá isso, Você pode trazer outras empresas que dependem dessas que importações nós ainda não temos aqui em e Maringá. pode ter por Atividades que causa disso. agora já estão vindo para cá. Então você tem uma operação que nós não tínhamos. Inclusive, Gilson, tem um detalhe interessante aí. Quando você fala de carga, ela pode ser um avião de passageiros. Então a gente precisa também agora, e está caminhando para isso, internacionalizar voo de passageiros. Por quê? Porque carga de menor valor agregado vem na barriga do avião. Então você traz passageiros, né? E também traz cargas. Isso também é uma outra coisa. Então, imagina, uma atividade que a gente não tem na economia nossa passa a ter. Atrai mais negócios para cá. O polo aeronáutico, com empresas de manutenção de aeronave e até algumas fábricas, dentro daquele polo aeronáutico. A mudança do terminal de passageiros, fazendo do outro lado, ali na continuação da Marcelo Buzikia, um terminal intermodal, rodoaeroferroviário, aonde a pessoa chega ali, desce, pega um trem ou um ônibus, porque vai ter a rodoviária e a ferroviária, para se movimentar até para cidades no entorno. Tem muita gente no raio de 50, 100, 70, até 80 quilômetros, 100 quilômetros, que pegam um avião em Maringá. Então você imagina, o cara que mora em Apucarana, eles pegam um trem ali e vai descer em Apucarana. Claro que aí precisa estar pronto o projeto do trem vermelho, que já está bem mais adiantado do que estava alguns anos atrás. Então, você imagina, então já está projetado o novo terminal de passageiros intermodal, tem alfandegagem, tem o polo aeronáutico, tem a região industrial que está sendo composta lá de fármacos agora, a Tecpar trazendo para cá a questão dos fármacos. É uma região, além de movimentar toda a economia da cidade, é uma outra região da cidade que já está atraindo muitos investimentos, inclusive na área imobiliária. E aí vai ter pessoas para morar em Maringá. Não só pessoas que vão fazer a gestão desses negócios, montar empresas, desses negócios, mas pessoas que vêm trabalhar também nesses negócios. É uma área que tem uma média salarial mais alta do que o resto das áreas, né? Maringá já tem essa vantagem, porque o TI, né, que a gente é polo, é referência nisso, a gente só perde para São Paulo em número de certificação de softwares de empresas de TI. Maringá tem isso, né? A Software by Maringá, o SINDI-TI, eles são muito ativos em grandes empresas aqui. Inovadores, eles conseguem demais, crescer em alguns setores. Tá a Evoa lá, eu tive a honra de poder participar até pela SIM na época da concepção disso, que é a aceleradora, sem querer fazer trocadilho, a Evoa está voando. Exato. Né? Então, o setor tem educação, a oferta de cursos de todas as áreas, várias faculdades de medicina, engenharia, todas as... E agora vem a Tecnológica Federal do Paraná. A Tecnológica Federal do Paraná. Né? A área de saúde, tanto a saúde pública quanto a saúde privada são muito fortes em Maringá, né? Com várias especialidades. Eu não sabia, mas tem o setor que eu chamo de setor de beleza, né? Que atrai muita gente. Os médicos e profissionais dessa área atendem mais gente de fora do que aqui em Maringá, fora as outras tantas especialidades. Né? Então a gente tem a saúde pública. Tem um detalhe sobre a saúde. Como o Maringá tem um número muito alto de pessoas com plano de saúde, acima da média nacional, a saúde pública aqui ela não é tão estrangulada como cidades do mesmo porte. Né? Isso também atrai pessoas de fora. Então você vê, saúde, educação, TI, tudo isso que a gente acabou de falar do aeroporto de Maringá, né? O planejamento da cidade, a qualidade de vida, projetos como o Eurogard, né? Agora, sendo replicado já com outros projetos como o Aruna, né? Um conceito menor, mas o mesmo conceito. Então, assim, tudo isso é ativo que vai atraindo. Agora, última questão, a gente passou muito rápido o nosso tempo, mas a gente precisa fechar uma coisa, antes da gente encerrar a nossa conversa. Falamos de tudo isso, e a gente tem que voltar a falar exatamente do começo da nossa conversa. Né? Quer dizer, o Secov tem uma grande tarefa de hoje gestar o que temos, mas também pensar no que nós vamos ser. Né? E isso tudo que você falou, desenha um mercado imobiliário, desenha um ambiente construído, urbano para pessoas, a convivência com pessoas. Né? E a minha pergunta para encerrar é o seguinte: qual é o grande desafio de um setor imobiliário, mesmo condominial que a gente conversou lá no começo, diante de uma cidade que vai mudar muito,
já está mudando pelo que você falou. Qual é a grande questão? É a inteligência da cidade? Você participou de um evento sobre cidades inteligentes. A gente tem que deixar a cidade mais inteligente. O que é uma inteligência de uma cidade para que as habitações, como a gente falou, tenham um propósito, que é o propósito do ser humano, da qualidade humana? Ô Gilson, vou repetir, o maior ativo nosso é o maringaense. O maringaense ele puxa para si a responsabilidade que seria do setor público. Atrás disso tem, hoje, entidades preparadas, o Secov tem trabalhado muito nisso também, junto com as outras entidades, próprio CODEM. A gente tem que pensar e entender que Maringá hoje ela é uma cidade madura. Quando há uns anos atrás, não muito tempo, estou no mercado desde 84, no mercado imobiliário, e a gente viu de tudo. E as construtoras locais hoje, elas não deixam nada a desejar para as grandes construtoras de fora que se instalaram aqui. Eu estou falando de qualidade, de tecnologia, de entrega e eficiência. Então, quando você pega, eu não vou citar nomes, porque todos são nossos amigos, eu vou acabar esquecendo. Tem construtora aqui que está nivelada com grandes construtoras que têm atuação nacional, né? Então, isso faz com que, mostra que os nossos daqui estão se atualizando, estão se profissionalizando, estão pensando no futuro, porque todo dia é uma coisa diferente. Permita só fazer uma observação. A gente estava falando de tendências, né? Por exemplo, vaga de garagem. Tem cidades hoje que estão lançando prédios sem vagas de garagem. Tem uma geração que está vindo aí Não tem carro. que não quer ter carro, não quer casar. Tem prédios altos, e eu fui num em São Francisco, nos Estados Unidos, que tinha 4 vagas, prédio de 20 e poucos andares, prédio comercial, tinha 4 vagas de apoio, o resto todo mundo ia de transporte público, que lá é muito eficiente. Sabe que uma vez eu fiz uma entrevista com alguém que falava sobre sustentabilidade de prédios que têm carros que são do condomínio que você usa quando necessita compartilhado, também tem isso. Mas olha só, olha como é que é. As pessoas querem mais, assim, morar, trabalhar perto morar perto do trabalho. Não fazem questão mais de ter carro. Antes, o mercado tem que dizer, é uma discussão nossa lá, inclusive. Quem tem que dizer quantas vagas tem um apartamento não é a prefeitura com lei. É o empreendedor que vai fazer aquilo. O cara tem que fazer um estudo. Ó, aqui pede garagem, não pede. A gente vê o perfil prédios, de que eu vou atender. o perfil de quem ele vai atender. A gente tem prédios, cidades maiores, isso já está muito forte, Gilson. Estúdios, as pessoas não querem mais ter família grande. Algumas regiões não estão nem casando mais. Outros estão querendo o conforto de estar perto do trabalho, perto do lazer, perto do estudo, e não estão preocupados em ter carro. Eles chamam um carro por aplicativo ali, não paga imposto, não combustível, não paga nada, tranquilo, sem preocupação. Isso é uma coisa. Aí tem a questão do espaço comum dos prédios. Algumas pessoas querem muito isso, outras não dão bola. Então a gente tem que entender, mas tem que mapear essas pessoas onde elas estão e onde elas querem morar. Isso vai mudando. Eu atendi um amigo jovem agora, né, vai casar, molecão, jovem. Ele falou assim: cara, eu não faço muita questão eu quero um apartamento um pouco mais espaçoso, pode ser prédio mais velho, eu não quero área de lazer grande porque eu vou acabar nem usando, uso muito clube. Tem gente que é assim, mas hoje uma geração que quer constituir família, que é um espaço assim. Você tem que ter um coworking embaixo de um prédio residencial, você tem que ter um espaço de beleza embaixo lá para a mulher que chama uma manicure. Você está querendo me dizer assim, que antes as pessoas se adaptavam a um espaço meio padrão para morar. Hoje as pessoas criam um espaço padronizado para elas. O que as pessoas saíam de casa, procuravam fora de casa, elas querem ter dentro de casa. Covid fez isso, mano? Você acha? Não, isso já era uma tendência. Já. Cara, acelerou um pouco, porque a população viu a facilidade, né? O próprio aplicativo para pedir comida, pedir bebida, compra, né? Sim, muitos condomínios têm um mercado dentro dele. O meu lá tem, e é muito bom. E eu vou só, prometo que é a última coisa que eu falo. Claro. A gente está discutindo essas coisas e a gente precisa lembrar que essa evolução, hoje é uma coisa, hoje é isso que está acontecendo, amanhã já não é mais. A gente tinha uma preocupação, Gilson, quando eu fui presidente da Sim, tem mais de 10 anos isso, né? Que o comércio de rua ia perder para os shoppings.
Lembra? A gente acha Lembro, nossa, muitas vezes. Fazer o shopping ao céu aberto. Nós fizemos um projeto para Santos Dumont, Dumont, saíram as espinhas de peixe da Avenida Brasil. Discutiu o Gilberto de Carvalho muito tempo. Aí a gente falou assim, ó, vamos trabalhar isso, criar ambientes melhores. Hoje é o e-commerce, a gente está falando da facilidade das pessoas quererem ter tudo em casa. Então todo mundo compra. Né? Às vezes meu pai compra vinho pela internet, com 86 anos. Né? Então você imagina. Era uma coisa que você tinha que correr atrás dele. Não, você imagina a molecada, meus filhos compram tudo pela internet. Né? A gente compra, Marco. Mas Gilson, mas como que a gente resolve isso? A gente viajou, fomos para vários lugares. Fui para Bilbao, teve uma intervenção urbana lá muito interessante. E vou puxar aqui perto. Eu vou dar o exemplo do calçadão da 15 em Curitiba, que quando o Lerner fez aquela intervenção, queriam matar ele. Né? Hoje, muita coisa que o Lerner fez, o pessoal no começo não gostou. Hoje, apesar de ser um espaço popular, não é loja de luxo, ainda é 1 metro quadrado de comércio de rua mais caro de Curitiba, para alugar e para comprar. Por que é procurado? Porque as pessoas têm um atrativo. Ele passeia no calçadão, né? Tem os quiosques, tem a Praça Osório sempre com feirinha ali e tal. Então, a pessoa se sente atraída para ir para a rua. Se a gente não tiver intervenção assim em Maringá e qualquer outro lugar, ninguém mais sai de casa. Eu até defendo esse eixo monumental aí, seja o nome que quiserem dar, para que a gente transforme a Getúlio Vargas num calçadão com quiosque, com internet, com barzinho, com café, com espaço cultural, com artesanato. Por que, Gilson? O cara sai para ir para um ambiente desse, ele acaba comprando por impulso naquele comércio que está lá. Porque já é o shopping... já é um atrativo grande, porque o cara vai para assistir um filme, hoje o cinema... Chegaremos ao shopping ao céu vai aberto. Numa praça... Você vai montar um ambiente maravilhoso, o cara vai querer passear, público, você passeia nele e você ao mesmo tempo se integra com o comércio. Eu vou falar, o Natal Encantado, o último ano não foi muito legal para o comércio, porque ele foi fora do centro por causa da reforma que estava acontecendo. Mas nós medimos isso dentro do CODEM. Então você imagina, quanta gente vinha de fora... para ver o Natal Encantado, acabava gastando em hotel, que ficaram hospedados aqui, nos restaurantes e no comércio. Porque o cara não saía de casa para vir comprar em Maringá, ele saía para ver o Natal e acabava comprando por impulso. Se você discutir o setor de restaurantes em Maringá, já é uma outra página. Exatamente. Então, a gente precisa criar esses ambientes para não matar o comércio tradicional e para levar lazer, qualidade de vida para a população. Marco, obrigado por essa conversa, adorei, fantástico. Temos uma longa jornada pela frente quando você fala de habitação com propósito. Acho que você tocou em assuntos importantes que nesse podcast nós vamos desdobrá-los, cada um deles e cada segmento que envolve ele, para que você saiba cada vez mais, e o Marco acho que concorda comigo, quando você pensa em habitação, você pensa em espaço urbano, você pensa em convivência, há uma responsabilidade com o ser humano. E nós temos uma série de discussões para fazer sobre esse setor que interessa muito a você. Marco, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Gilson, sempre à disposição. E até o nosso próximo encontro.